Fala, torcedor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu tenho certeza que o torcedor do Bahia está ressaqueado da derrota de ontem, a da desclassificação, da eliminação do seu time na Copa Libertadores. Bem bastante complicado, bastante doído, uma eliminação histórica negativa no currículo do Bahia, que eu gostaria de começar analisando em cima de 3 pilares. O primeiro pilar, ao meu ver, se chama direção. A direção do clube, da direção gerida pelo Grupo City do Bahia, acabou deixando todos os torcedores do Bahia eufóricos com a possibilidade de ter um time competitivo, com um time com bons valores, né, formando joias, vendendo obviamente. Mas o que vem se mostrando no momento é um time que pouco evoluiu dos últimos 2 anos para cá, com aquele gosto de preciso contratar um goleiro e até hoje um goleiro não chega, preciso contratar um 9, até agora um 9 não chegou, só vai chegar no meio do ano, que a gente não sabe se vai vir para resolver ou não, se vai dar certo ou não. Então eu acho que essa desclassificação tem um dedo grande da gestão do Grupo City nesse sentido. Óbvio que os jogadores têm culpa, óbvio que o Rogério Ceni tem culpa, mas o torcedor e até eu acho que a equipe técnica do Bahia, a comissão técnica ali esperava mais valores. Se a gente pegar a escalação do time do Bahia de ontem, é o mesmo time do ano passado, nenhuma peça de valor se firmou ali a ponto de ser titular indiscutível. Até o Roman Gomes, que chegou esse ano, só estava ali, ao meu ver, porque Gilberto fez a cirurgia de apendicite, senão creio que o Rogério Ceni entraria com Gilberto na lateral direita, então fica difícil. Acredito que o Bahia merece mais do que um Gabriel Xavier, mais que um Ademir, mais que um Eric Pulga, mais que um Jean Lucas ali, mais que um Caio Alexandre, um cara que vai substituir Everton Ribeiro, e desse jeito vai ficar muito difícil se a gente manter esse elenco aí, complicado. O outro pilar da minha análise da eliminação de ontem vem do técnico Rogério Ceni, que ontem, mais uma vez, né, começou até formando o time com o mesmo time do ano passado, substituiu o Pulga no lado esquerdo ali e colocando o Caio Alexandre para dar aquela força no meio de campo para chegar no ataque. Deu certo, mas a partir do momento que o Bahia toma o gol e Rogério Ceni volta aquele esquema que a gente até analisou aqui nos últimos jogos, de colocar 2 atacantes fixos na área e 2 linhas de 4, o Bahia já estava morto psicologicamente, não incomodou em momento nenhum o time do Onix. É aquilo que eu falei já aqui no canal. Se no Campeonato Baiano, que tem um nível técnico menor, o Bahia não conseguiu ser eficiente nesse esquema 4-4-2, imagine uma Copa Libertadores, mesmo com um time do Onix que não tem tanta tradição na competição. Então eu acredito que tem sim culpa do técnico Rogério Ceni de tentar mais uma vez esse esquema que não se mostrou eficiente nas últimas partidas. A torcida ontem não queria que entrasse Everaldo e Del ao mesmo tempo, queria que um dos dois entrasse e o Sanabria entrasse ali pela esquerda, mas eu creio que a mudança também se deu para ele pensando já nas cobranças de pênalti. Inclusive isso se mostra principalmente na última substituição que ele faz quando o Rodrigo Nestor entra, então mostra que ele estava pensando sim nas cobranças de pênalti se no tempo normal não fosse possível essa classificação. Então eu acho que a culpa de Rogério Ceni é buscar novas formações, novos modelos táticos, ele se reinventar, porque, volto a dizer, o time do Bahia, às vezes, pela sua forma de jogar, acaba sendo previsível. E ontem, inclusive, mais uma vez, quando o Onix começa a marcação no meio de campo ali, de forma individual, em cima dos seus principais valores, acabou o Bahia. E o Bahia ontem perdeu o meio de campo. A segunda bola, principalmente no segundo tempo, sempre ficava na mão do Onix. E isso é algo que, dentro da Fonte Nova, com o time precisando vencer do Bahia, não poderia acontecer. O terceiro pilar da minha análise também dessa eliminação do Bahia é os jogadores. Não é possível que numa competição de mata-mata como a Libertadores, que precisa ter raça e determinação, o Bahia perca a vontade de ganhar, tenha medo de perder, dê espaço ao time adversário de ganhar as bolas divididas. Então fica muito difícil. A gente vê um Jean Lucas muito mal, muito aquém do Jean Lucas que chegou até a seleção. Depois que ele chegou lá, não foi mais o mesmo Jean Lucas. A gente vê um Caio Alexandre que ainda não está no seu melhor. Entendemos que quando uma pessoa volta de lesão, uma pessoa volta com alguns traumas, volta com alguns receios, mas Caio já vem há algum tempo abaixo. Ontem foi até importante no início do primeiro tempo, mas depois caiu seu futebol. A gente busca também querer mais o desenvolvimento do Ademir, que ontem numa desatenção gerou o gol que diminuiu e deu a classificação para o Rings, né? O William José, a gente não comenta mais aqui, apesar de ter feito uma boa partida e feito 2 gols para o Bahia. Então, torcedor, é complicado.
ter que realmente se fechar o grupo para tentar levantar a cabeça e seguir e dar a resposta no resto do ano, tanto o grupo como o técnico, como a diretoria, porque Campeonato Baiano não vai apagar essa desclassificação. Campeonato Baiano, ao meu ver, não deveria nem ser comemorado, é uma obrigação do time, e essa desclassificação muito cedo da competição acabou prejudicando grandemente a questão econômica e de calendário do Bahia, porque o Bahia está fora da Libertadores, está fora da Sul-Americana, está fora da Copa do Nordeste. Então, não vai ter desculpa esse ano de que o time está cansado para disputar o Campeonato Brasileiro e brigar pela Copa do Brasil. Mas volto a dizer, se não mudar a mentalidade, se não mudar a forma de jogar, a mentalidade de querer vencer, porque eu acredito que o Rogério Ceni tem a mentalidade de vencedor, mas os jogadores têm, na hora mesmo ali da briga, da reta final, os jogadores vão ter culhão ali para brigar, para tentar vencer o jogo. Enfim, o time sentiu tanto que até passou essa energia para o seu torcedor na arquibancada. Ontem, quando o Onyx fez o gol, o torcedor ficou mudo. O torcedor do Bahia começou a ficar mais ansioso, dando aquela pressão negativa para cima dos jogadores de que precisava fazer o gol. Isso contagiou negativamente todo o grupo. Então, um dia para ser lembrado do que não se deve fazer, né, no planejamento e durante a partida, porque não é a primeira eliminação que o Bahia sofre dessa maneira, sem agredir tanto o adversário. Vamos lembrar aqui do ano passado, no ano retrasado, Flamengo, Fluminense. O Bahia precisa evoluir, porque o Bahia tem bons valores, precisa contratar mais se quer realmente lograr êxito no seu planejamento. E um outro comentário que eu faço: o Grupo City planeja vender e ganhar dinheiro com valores jovens do Bahia, mas não adianta você formar um time, um elenco com esses valores novos se o time não ganha, se o time não vence. Não adianta nada você colocar jogadores como o Del ontem teve a responsabilidade de entrar e decidir o jogo e bater um pênalti e tudo mais, e não ter ali do lado para que ele olhe e veja, poxa, eu tenho ali um goleador referência que vai me ajudar na minha formação. Não adianta, eu acho que vai atrasar o desenvolvimento do jogador e, mais ainda, vai desvalorizar o potencial de venda desse jogador jovem. Então fica também para mim essa reflexão. Os pênaltis, pessoal, eu não vou comentar. Para mim, pênalti ali faz parte da loteria do futebol. Tudo bem que tem a maneira certa de bater, tem a técnica do goleiro de defender, mas o Bahia não perdeu ontem a decisão dos pênaltis. O Bahia perdeu ontem nos 90 minutos na Arena Fonte Nova e perdeu principalmente no primeiro jogo lá no Chile, onde não teve aquela disposição de agredir o time do Onyx fora de casa. E déjà vu do ano passado, nada mudou. E aí, torcedor, o que você acha do meu comentário? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Já está inscrito no canal para acompanhar as próximas postagens aqui do canal. Ativa o sininho para receber as notificações quando a gente postar conteúdo novo também. E vamos para cima. Bahia agora, semifinal do Campeonato Baiano. E a gente volta aqui para comentar, analisar. E vamos para cima, torcedor. Grande abraço.